Boa noite a todos. São 19 horas e 4 minutos agora. Eu acho que a gente já pode iniciar os trabalhos aqui. É bom revê-los aí nesse retorno aqui do segundo módulo, né, da pós-graduação em Administração Pública. Iniciamos esse módulo com a disciplina Cultura e Mudança Organizacional, com o professor Vinícius, que já trabalhou com a gente no módulo 1. Eu espero a todos assim, um bom proveito da disciplina e do curso. Como o Adson falou no início, esse módulo 2, eu acredito que vai ser um pouco mais tranquilo para nós todos. Eu espero que vocês tenham assim, o melhor aproveitamento possível. A gente fica aqui à disposição. No decorrer da aula aqui, como de costume, eu vou postar o link para vocês registrarem a frequência. Qualquer dúvida, pode estar chamando a gente aqui, interrompendo, que a gente está aqui à disposição, tá? Uma boa noite a todos, e com a palavra, professor Vinícius, pode ficar à vontade aí, viu? Boa noite novamente, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né, novamente. Agora, fazendo a abertura do módulo 2 aí, eu perdi a fala do Aston e do no início, mas pelo que o Alessandro falou, então a gente já contextualizou um pouquinho que esse módulo vai começar com uma disciplina só, então acredito que vai ser um pouco mais tranquilo para a gente. No módulo passado, a gente trabalhou 2 disciplinas simultâneas, e as 2 eram bem pesadas, né? Disciplinas densas, então um conteúdo muito extenso e difícil de ser trabalhado. E agora a gente vai começar com a cultura e mudança organizacional, que é uma disciplina um pouco mais tranquila, e ainda tem esse facilitador de estar sendo trabalhada uma disciplina por vez. Então, espero que a gente tenha um modo um pouco mais tranquilo aí, desejo um bom trabalho a todos. E a gente já vai dar início, né? A nossa disciplina, como eu falei, é a disciplina de cultura e mudança organizacional. Então, qualquer coisa, estão aí, estou à disposição. Eu vou começar a exposição aí, tá todo mundo vendo o slide, tudo certinho, né? Professor Vinícius, depois fala só um pouco mais direcionado para o microfone. O áudio está um pouquinho baixo, está dando para escutar. Mas se você conseguir posicionar melhor, aí vai ser bom. Tá, Jorge. Vamos aproximar um pouco aqui, que é no próprio monitor. Vamos ver se dá certo. Então tá. Nossa disciplina, né? Cultura e mudança organizacional. Então, quais são os objetivos de aprendizagem dessa disciplina, né? Então, primeiro a gente vai buscar entender os conceitos de organização, cultura e depois cultura organizacional, né? Mesclar esses 2 primeiros conceitos aí no que é o nosso objetivo realmente da disciplina. Então, a gente vai buscar conhecer quais são os elementos, quais são os tipos e quais são as características da cultura que a gente pode ver dentro da organização. Além disso, a gente vai tentar entender também os principais elementos da cultura brasileira que se projetam nas organizações públicas, né? O foco, a partir da nossa segunda aula, vai ser nas organizações públicas, que é o caso aí de todos, né, acredito? Todos são da superintendência ou de escolas públicas, assim como nós aqui do IFNMG. Então, o nosso foco é nas organizações públicas. Além disso, identificar quais são os processos de transformação decorrentes da emergência de valores gerenciais na administração pública, né? Então, o que realmente vai contribuir para essas transformações na administração pública, nessa questão da cultura. Compreender também estratégias de interpretação da mudança, o formalismo, o jeitinho, são algumas questões comuns aí nessa questão de mudança cultural. E conhecer os processos de resistência à mudança em seus pressupostos e aspectos, né, positivos e negativos. Então, basicamente, é isso que a gente espera aí com a disciplina Cultura e Mudança Organizacional. Então, para começar, a gente tem que entender, né, recapitular aí, acho que todo mundo já deve ter esse conceito aí bem entendido aí na sua cabeça, mas vamos recapitular o que é uma organização. Então, uma organização, ela pode ser vista como uma entidade social que é formada por pessoas e ela tem uma ou mais metas em comum e que realiza atividades coordenadas de forma estruturada e utilizando recursos diversos, sejam eles humanos, financeiros, materiais, tecnológicos, entre diversos outros aí, para alcançar os seus objetivos. Então, as organizações elas podem assumir diferentes formas. Pode ser empresas, instituições públicas, privadas, pode ser organizações não governamentais. Então, são diversas as formas que as organizações podem assumir.
E, além disso, elas também podem atuar em diversas frentes, né? Então, elas podem ser de diversos setores, econômico, social, político, educacional também, no nosso caso, entre outros, são vários, né? Então, fazendo um apanhado aí, né? É uma entidade social que é formada por pessoas. Essas pessoas vão realizar atividades coordenadas entre si, utilizando os recursos, né? Sejam esses recursos das pessoas, os recursos materiais, enfim, os recursos da instituição, para alcançar um determinado objetivo dessa instituição. E a forma, no nosso caso, a gente vai pegar novamente, somos uma instituição pública de ensino voltada, né, para a educação. Então, dá para a gente fazer uma analogia aí do que é uma organização com o nosso caso, né? O nosso caso de ou Instituto Federal, ou escolas, enfim, instituições de ensino voltadas à educação. Quem entendido o que é, né, recapitulado o conceito de educação, a gente vai entender também o que é a cultura. E aí, da Mata fala que cultura é a forma com que um grupo, sociedade ou pessoa vive, funcionando como um mapa, um receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam ou modificam o mundo e a si mesmas, né? Então, como que essas pessoas vivem nesse grupo? Em um grupo de pessoas, como elas vivem, como elas agem, como elas interagem entre si. Então, isso é a cultura desse lugar, a cultura desse grupo, é a forma como essas pessoas têm essas interações, como elas se modificam, como elas realmente interagem entre si. E um outro conceito, eu acho que a cultura é um todo complexo, que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Essa síntese, ela remete à ideia de cultura como uma criação humana que é passível de ser aprendida, transmitida e compartilhada. Então, tudo que é gerado, né, dessa interação humana, essas relações entre as pessoas, o que foi gerado disso, os conhecimentos, as crenças, as habilidades, as normas, as leis, tudo que foi gerado dessa interação pode ser aprendido, transmitido e compartilhado para outras pessoas. Isso é o conceito de cultura de Hall e de Zhou. E aí a gente tem a organização e a cultura. Então, já que vimos esses dois conceitos, né, o que uma organização ela não é? Organizações não são apenas sistemas de regras e atividades racionalmente ordenadas, né? Então não é basicamente, não é só regras e atividades ordenadas, elas são mais que isso, elas têm a cultura envolvida, as pessoas envolvidas dentro da organização. Elas também não são apenas produtos de relações de interdependência ambiental externa. E a organização, ela é o quê? Ela é cultura. A cultura faz parte da organização. Toda organização, ela é moldada, ela é definida pela sua cultura, pela forma como as pessoas interagem, como as pessoas agem dentro de si. Não está apresentando? O slide não está aparecendo? Para mim aqui está normal, Vinícius. Talvez ela vai ter que entrar, sair e entrar de novo. Aqui eu estou logado em duas telas aqui, aparentemente está tudo ok. Não, aqui para mim está normal. Pode ser que ela vai ter que entrar olha, perdão, vai ter que sair e entrar de novo para atualizar, tá? Mas aqui está normal. Beleza. Então, a organização, ela é cultura, né? Ela é a distribuição de tarefas por intermédio das pessoas que têm relações sociais e valores, né? Valores éticos, em diversos tipos de valores. A cultura, ela resulta de uma teia de valores que vai se construindo e reconstruindo pela interatividade entre os valores dos indivíduos que integram a organização. Então, mais ou menos o que eu falei anteriormente, né? Os indivíduos que integram a organização, eles vão se interagindo, vão construindo e reconstruindo essa teia de valores entre si, e essa interação, o fruto dessa interação, desse compartilhamento de ideias, de atitudes entre essas pessoas, é que vai gerar a cultura da organização. Os valores organizacionais, eles são a abstração que fazemos para compreender cada organização em sua singularidade. Então, a singularidade organizacional, ela não é o resultado de um planejamento. Não é basicamente a gestão falar, vou planejar a organização que ela vai definir essa singularidade. Essa singularidade, né, essa forma única que a organização tem, ela vai resultar da interação desses valores, dessa prática organizacional.
Então, da vivência realmente das pessoas, dessa interação entre as pessoas, e aí vai ter a ruptura das práticas de gestão, né? E vai tornar as organizações mais eficientes com uma cultura mais forte. Então, por que estudar a cultura organizacional, né? O estudo da cultura organizacional, ele se justifica na medida em que o gestor tem necessidade de lidar com o comportamento social, tanto seja de seus liderados, como do meio social onde ele atua. Então, o gestor ele precisa de saber lidar com as pessoas sob a sua gestão e também com o ambiente onde ele atua. Então, se diferentes grupos agem, pensam, sentem e atuam de forma particular, esses diferentes modos de interação social estão ancorados em hábitos, costumes e crenças que são compartilhados pelos membros de uma organização. Então, por isso que é importante entender a cultura da organização, né? Para você ter um conhecimento de como essas pessoas pensam, como elas vão agir, como elas lidam com determinadas situações, como elas lidam com problemas, como elas lidam com o meio. Então, conhecer a cultura é importante para saber como lidar com tudo isso. E é papel de um líder saber lidar com tudo isso. Então, o líder tem que conhecer e dominar, né, a cultura da organização. E aí a gente vai definir, agora a gente já definiu cultura, definiu organização, agora nós vamos definir cultura organizacional. E tem os conceitos de Fleury e Fischer, né? Porque cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender a lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna que funcionavam bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos membros, como a forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. Então, um grupo lidou com algum tipo de problema, com alguma questão externa ou mesmo interna, e definiu uma forma de lidar com esses problemas. Ao perceber essa forma, eles viram que essa forma funciona e que ela pode ser transmitida, pode ser passada. Então, essa forma de agir, de pensar, ela se tornou um pressuposto básico desse grupo. Então, esse é a cultura que é um conceito, né, da cultura organizacional de Fleury. Um outro conceito é que a cultura organizacional é um conjunto de valores e pressupostos básicos, novamente, os pressupostos, né? Então, os valores dos pressupostos, guardem bem esses conceitos que fazem parte da cultura. Valores e pressupostos básicos que são expressos em elementos simbólicos, que em sua capacidade de ordenar, atribuir significações e construir a identidade organizacional, eles tanto agem como um elemento de comunicação e consenso, como ocultam e instrumentalizam as relações de dominação. Então, esses elementos, eles podem ajudar a construir, né, essa identidade organizacional. Eles vão fortalecer a cultura, os valores, os pressupostos e os símbolos. Eles são a base, eles são o que vai ser delimitar a cultura dessa organização. Apesar de existirem traços culturais compartilhados, cada arranjo cultural na organização é único, né? Então, por exemplo, tem uma organização, uma grande organização, ela é composta por diversos setores. Então, por mais que exista um arranjo cultural geral, que engloba toda a organização, mas cada setor, cada subsetor, tem também uma subcultura, tem um arranjo cultural específico e diferente. Então, é importante conhecer, né, saber da existência desses arranjos e saber lidar com eles também. A cultura organizacional ela pode ser identificada como a essência da organização, o elemento intangível que confere vida e requer adaptação a novos cenários. Então, é importante a cultura organizacional ser uma cultura adaptativa, né? E ela seja propícia a se adaptar a mudanças e tudo. E ela é um elemento intangível. A maioria dos elementos da cultura organizacional, eles não podem ser vistos, tocados. Existem, sim, alguns que podem, alguns artefatos que são visíveis, mas a maior parte da cultura são elementos intangíveis. Assim, a cultura é algo que permeia a estrutura, os processos e as pessoas de uma organização, interferindo de forma determinante no seu desempenho. Então, a cultura
vai realmente influenciar no desempenho tanto das pessoas quanto das organizações. Isso é um ponto importante para a gente lembrar, né? Ela vai estar permeada na estrutura, processos e pessoas. E ela vai ter influência no desempenho da organização. Então, quando a cultura é uma cultura positiva, uma cultura forte, a organização tende a ser mais produtiva. Mas se a cultura for uma cultura fraca, uma cultura que não tem, né, características positivas, que é uma cultura negativa, ela pode se influenciar negativamente no desempenho da organização. Em suma, a cultura de uma organização é uma estrutura de valores complexa que pode e deve constituir objeto de ação gerencial e compreendê-la como resultante da interação de diferentes atores organizacionais e orientá-la para objetivos institucionais. Então, é isso. São os valores das pessoas que formam uma rede complexa de valores dentro da organização. E ela deve contribuir para a ação gerencial, só que ela tem que ser compreendida. E aí ela tem que ser compreendida para poder ser usada a favor da organização, né? Orientar a organização para os seus objetivos. A cultura de uma organização, ela é gerenciável e os valores podem ser transformados de acordo com os objetivos da organização. Então, uma cultura ela tende a ser modificável, gerenciável, ela não precisa de ser uma cultura rígida e imutável. Ao contrário, ela pode ser mudada, pode ser moldada de acordo com os objetivos da organização. Então, se a organização quer crescer, se ela quer se desenvolver, se ela quer melhorar as relações entre as pessoas dentro da organização, ela pode propor ações, propor mudanças, propor situações para que a organização caminhe para o objetivo que ela definiu. Então, ela deve sim gerenciar e tentar mudar, propor melhorias na cultura dessa organização. A transformação dos elementos culturais pressupõe ações orientadas para o reforço dos traços potencializadores dos objetivos da organização, como, por exemplo, a cultura e do planejamento, e buscar neutralizar traços culturais que retardam ou limitam o processo de desenvolvimento organizacional. Então, essa transformação, essa forma de transformar a cultura da organização, ela deve buscar reforçar aquilo que é positivo, aquilo que vai ajudar no alcance dos objetivos da organização. E retardar ou diminuir, neutralizar, enfim, aqueles pontos que retardam, que atrapalham o alcance dos objetivos da organização. Então, usar a cultura para potencializar os objetivos e neutralizar os pontos negativos, né? Neutralizar o que atrapalha o alcance dos objetivos. A cultura ela pode ser entendida como um conjunto de hábitos, crenças, valores, normas e símbolos compartilhados pelos membros da organização. Então, é importante, né, entender o que compõe a cultura organizacional. Então, são hábitos, são crenças, o que as pessoas acreditam, como elas agem, quais os valores que essas pessoas têm dentro da organização, as normas, quais são as normas dessa organização, os símbolos, tudo isso vai compor a cultura organizacional. A cultura é um elemento fundamental para a identidade e a coesão da empresa. Então, realmente, a cultura é o que vai definir essa empresa. O que essa cultura é, o que essa empresa é. Ela vai depender da cultura das pessoas, de como essas pessoas agem, de como elas se comportam dentro da organização. Então, é comum, por exemplo, você chegar em um órgão público, você chega e tem aquelas pessoas, né, mal-humoradas, que te atendem de qualquer jeito. Por exemplo, o INSS é um famoso aí, o atendimento péssimo. Então, a gente já sabe que a cultura daquele lugar não é uma cultura legal. A gente já vai para ser atendido nesses lugares esperando um mau atendimento. Então, não é isso que a gente tem que propor, não é isso que a gente espera de uma cultura da organização. A gente espera uma cultura que mostre o que a organização realmente é. Então, enquanto educadores, a gente não pode ter esse tipo de cultura. A gente tem que buscar, né, um ambiente mais saudável, mais sadio, uma cultura positiva e que vai realmente caminhar para alcançar os objetivos que são, né, os objetivos da organização. É possível elencar traços da cultura organizacional a partir do convívio e interação com a estrutura e, sobretudo, com as pessoas. Então, esse convívio das pessoas vai mostrar, né, os traços da cultura, como a cultura é delineada dentro da organização. E essa cultura, geralmente, ela não é registrada. Embora é possível identificar, né, reflexos formais em alguns aspectos, a maior parte dos itens da cultura não é registrada, não é visível, não está a olho nu, ela está dentro das pessoas, né?
intrínseca a elas, são características internas das pessoas. E aí, a gente vem ao conceito de níveis da cultura, né? A cultura ela pode ser definida em 3 níveis, e é feita uma associação a um iceberg. Então, como se o primeiro nível da cultura, ela é associada ao topo do iceberg, a parte de cima, que está acima da superfície. A gente sabe que a menor parte do iceberg é a parte visível, né? Então, os artefatos observáveis, ou nível visível, superficial e perceptivo. Então, por exemplo, são uniformes, regras claras, estabelecidas, questões definidas, a própria arquitetura da organização, tudo isso são questões que são visíveis. Assim como a ponta do iceberg está visível, essas questões também, o artefato, é o nível visível da organização. É perceptível a olho nu, né? Basta chegar que se vê. Já os outros 2 níveis, só pode-se dizer que são os níveis que estão abaixo da água, ou seja, são os níveis que não são vistos, são níveis intrínsecos, invisíveis, né? Então, o segundo nível são os valores compartilhados. Eles são invisíveis, são enraizados dentro das pessoas, são valores locais e pessoais que existem na organização. Então, um exemplo é a burocracia, que é enraizada nas organizações públicas. Então, muitas vezes a gente, né, dentro da nossa organização, a gente faz alguma coisa, tem alguma forma de agir, de pensar. Então, por exemplo, uma requisição de material, como que é feita na organização? É sempre feita do mesmo jeito, é preenchido um papel e tudo. Por que é feita, né? Às vezes a gente já faz essas atitudes, essas questões burocráticas, de forma até impensada. A gente nem sabe por que acontece, simplesmente acontecia e é transmitida. Então, são aqueles valores que realmente estão intrínsecos, a gente já sabe como funciona dentro da organização e eles estão enraizados, né, nesse segundo nível. E o terceiro nível são os pressupostos básicos. Então, é o nível mais fundo do iceberg, né? A parte mais enraizada da cultura. São os valores mais íntimos e profundos e ocultos, né? Crenças e percepções inconscientes. Então, eles determinam como um grupo percebe, pensa e sente. Então, é realmente a forma do grupo pensar, agir, toda aquela questão que já foi internalizada e que vai delimitar como as pessoas pensam e agem dentro da organização. Então, o valor, com o tempo, ele vai se transformando até tornar um pressuposto. Então, surge o valor, ele vai sendo enraizado, internalizado, as pessoas vão ficando cada vez mais acostumadas com esse valor, até que, com o tempo, ele se torna um pressuposto básico. E um exemplo disso é um preconceito, né? Então, alguma instituição, por exemplo, retrógrada ainda, pode existir, em que acha que mulheres não podem ocupar cargo de gestão, por exemplo. Seria um preconceito enraizado e que virou um pressuposto. Então, às vezes, isso está intrínseco nas pessoas e é difícil até de modificar esses pressupostos mais intrínsecos, né, mais enraizados. E aí eu trouxe um vídeo, acredito que muitos de vocês devem conhecer, né, muitos são professores, mas eu acho que convém passar aqui pelo que a gente está vendo aí. Eu vou rodar ele aqui, ver se dá para ouvir, beleza? Por favor. Tá tendo áudio não, né? Tá não, Vinícius. Um minutinho. Porque eu acho que eu desativei o microfone aqui do... Vinícius, é porque você colocou o vídeo dentro da apresentação, correto? Isso é porque eu desativei o microfone. Deixa eu ativar também. Tá. Se for o caso, você coloca o link dentro do YouTube e compartilha a janela. A guia, aliás. A apresentação aí, só se ele é a última pessoa a apresentar uma guia. Tem informação que é ideal para vídeos. Vê se dá para ouvir aí. Está com o áudio da outra tela aberta, Vinícius. É só um instante.
É o seguinte aqui. Vinícius, para a sua apresentação, e você deve ter colocado tela inteira, vai na última aí, ó, apresentar uma guia. Essa aí que pega as configurações de vídeo. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Seu áudio está fechado, isso? Apanhando hoje, uma beleza. Então, isso mostra, né, pessoal, igual eu comentei anteriormente, né, que a questão dos pressupostos básicos, às vezes as coisas estão tão enraizadas dentro da organização, já tem tanto tempo que as coisas funcionam dessa forma, né, as pessoas agem desse determinado jeito, de determinada maneira, que a gente nem sabe por quê. Então, o exemplo dos macaquinhos aí, eu achei bem interessante que, no final das contas, todos os macaquinhos nunca tinham entendido, nunca tinham nem tomado um banho de água fria, mas mesmo assim eles continuavam repetindo o comportamento sem saber o porquê, né? Então, é importante a gente refletir também sobre até que ponto que a gente age desse jeito, né? E se podemos, né? É saudável continuar assim, às vezes a gente pode até entender e tentar mudar comportamentos dentro da organização, né? Coisas que estão enraizadas, mas que nem sempre são positivas dentro da organização. E um exemplo é a questão da burocracia. Às vezes a burocracia é tão enraizada, tão forte dentro das organizações que ela poderia ser mais flexibilizada e não é, às vezes, por simplesmente questão de ser uma realidade que foi passada. Ser passada era assim quando eu cheguei e continua sendo feita assim. Mas por que não muda? Né? Por que a gente não pode tentar propor algo novo, propor uma nova maneira de agir, de pensar dentro da organização? Então fica essa reflexão aí. E aí, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos da cultura organizacional, né? Para que haja uma cultura organizacional, os membros têm que compartilhar conhecimentos e pressupostos, né? Então, como a gente falou, tudo é compartilhado, são vários os conhecimentos e pressupostos dentro da cultura.
E aí Shen, ele acredita que a existência dessa cultura pode ser percebida a partir de diferentes níveis de manifestação. Então, a cultura se manifesta de diferentes formas e diferentes níveis dentro da organização. Então, começa com os valores pessoais dos fundadores ou pioneiros, né? O que inicialmente era uma visão particular de alguns, gradualmente passa a ser compartilhado por toda a organização. Então, as primeiras pessoas que chegaram na organização tinham uma visão singular, particular, com o tempo eles vão passando de um para o outro, e essa visão vai passar a ser compartilhada pelas pessoas. E aí passam a ter os valores compartilhados. Esses valores, eles estabelecem padrões a alcançar e definem de maneira clara qual a forma que a organização busca encontrar o sucesso. Então, quais os padrões que a organização vai seguir? Como ela vai agir? Qual é o padrão que ela vai seguir para tentar alcançar o sucesso? Além desses, tem as crenças, né? As crenças são criadas a partir do sucesso e dos resultados. São as verdades da organização aceitas através da observação de fatos e pela convivência em um grupo de pessoas. Então, essa observação, essa convivência das pessoas, elas passam a ter crenças sobre como as coisas acontecem dentro da organização. Além disso, tem a premissa compartilhada, que é a forma que é formada pelos resultados positivos. É a materialização dos valores e crenças através dos atos realizados de forma um tanto quanto sistemática. Então, esses atos, esses valores, essas crenças positivas são sistematizadas e criam uma premissa que é compartilhada entre as pessoas. Então, acredita-se que agir de determinada forma vai trazer determinados resultados positivos. Além disso, tem as normas. As normas são regras que não são necessariamente escritas, né? São normas que estão instituídas entre as pessoas, são conhecidas pelas pessoas, mas elas não estão escritas, não estão registradas. Elas permitem aos membros de um grupo ter noção do que é esperado deles. Elas estão intrinsecamente ligadas aos valores, né? Além disso, tem os ritos e rituais. O que são ritos e rituais? São as atividades que envolvem um planejamento prévio e que exprimem um lado concreto da cultura organizacional. São ações e rotinas executadas visando objetivos específicos. Então, aquelas ações que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente já sabe que é feito para atingir um determinado objetivo, então são ritos, são rituais que acontecem ao longo da atividade, né, da organização e que compõem também a cultura dessa organização. E existem ainda as cerimônias, que funcionam como meios de reafirmar ou ratificar os valores, crenças e costumes, e tem um caráter mais solene. E realmente cerimônia no sentido mesmo que a gente está mais acostumado, né, dentro das organizações, alguma cerimônia, alguma formalização, um caráter mais solene mesmo. E todos esses níveis, todas essas questões da cultura, elas são compartilhadas por meio de quê? De uma rede informal de comunicação. Então, as pessoas interagindo, conversando, em todos os momentos, seja no cafezinho, seja durante o trabalho, seja no corredor, toda essa rede de comunicação informal é que vai fazer com que esses elementos, né, esses meios da cultura se propagam, circulem dentro da organização e sejam reafirmados, fortalecidos, os valores sejam desenvolvidos. Então, a comunicação informal é um dos pontos mais importantes, né, da cultura organizacional. E aí nós temos algumas características da cultura, que a cultura ela pode trazer vantagens, mas também pode trazer problemas e dificuldades. Então, primeiro, quais são algumas das vantagens da cultura? A cultura pode fornecer uma visão compartilhada aos membros da organização. Então, quando a cultura é forte, quando a cultura é difusa, os membros têm uma visão compartilhada da organização. Eles enxergam a organização de uma forma comum, de uma forma conjunta. Além disso, ela pode ajudar a estabelecer sentimento coletivo de identidade. Então, as pessoas realmente se identificarem com a organização. Igual eu trabalho no FNMG, eu visto a camisa do FNMG, eu me identifico com a atividade, com o que a gente faz aqui dentro. A cultura também ela influencia o tipo de comprometimento estabelecido entre os indivíduos e a organização. Então, realmente, esse comprometimento, essa relação vai ser influenciada pela cultura. Ela pode permitir um maior controle ao propagar valores e normas que são desejadas por organização e também estabilidade, né? Que normalmente a cultura ela muda no médio e no longo prazo, ela não é tão flexível assim. E alguns dificultadores, né, ou dificuldades da cultura, que a cultura pode impor, é que a cultura ela pode gerar dificuldade da empresa
se adaptar a novos desafios. Então, às vezes, as coisas são tão fortes, são tão enraizadas na cultura da organização, que qualquer coisa diferente, qualquer atividade diferente que você chega para fazer, as pessoas falam, ah, não, aqui a gente não faz isso, aqui a gente não trabalha com isso. Então, pode gerar muita dificuldade, muitos empecilhos, né? Em situações que, às vezes, vão ser até para melhorar o dia a dia da organização, mas essa resistência à mudança que as pessoas têm pode impedir essas mudanças de serem implementadas, né? E aí ela pode gerar rigidez e deixar a organização avessa às mudanças. Então, às vezes, é tão forte essa questão que as pessoas nem pensam no que elas vão ter de ganho com essas mudanças e já chegam para onde efeito, para os problemas, enfim. E aí a gente tem os tipos de cultura. A cultura ela pode ser fraca, forte, conservadora ou adaptativa, né? Então, só para fechar, a cultura forte são aqueles valores que são compartilhados intensamente pela maioria dos funcionários. Então, ela influencia comportamentos, expectativas, ela é uma cultura mais rígida, mais consolidada, mais difícil de ser mudada, de ser influenciada, né? Já a cultura fraca, elas são facilmente mudadas. Então, ela é mais comum em empresas jovens, pequenas, que ainda estão com a cultura em implantação, cultura em formação. Então, elas têm uma cultura mais fraca e são mais fáceis de ser inseridas coisas novas nessa cultura. Já a cultura conservadora, da mesma forma que a cultura forte, ela é uma cultura que tende a rejeitar mudanças, né? Eu acredito que é uma cultura que está fechada para mudanças, ela é mais conservadora no sentido mesmo da palavra. Enquanto a adaptativa, ela se adapta às necessidades, se adapta às novas rotinas, às novas demandas, às coisas que forem surgindo, e não quer dizer que seja uma cultura fraca, mas ela pode se adaptar melhor às necessidades, às demandas que surgirem na organização. Então, basicamente, foi isso. O objetivo mesmo era passar uma introdução sobre esse conceito de cultura, organização, e a partir da próxima aula a gente já vai entrar mais focado nos órgãos públicos, nas instituições públicas, a cultura no serviço público, e depois também falar sobre resistência à mudança e os problemas, né? E como promover mudanças nas organizações. Mas a aula de hoje era uma aula mais introdutória mesmo. Agradeço a todos aí e eu estou à disposição para qualquer coisa. Tá ótimo, Vinícius. Bom, a gente abre agora para os alunos participarem aí, quiser comentar, fazer alguma pergunta, vocês fiquem à vontade, a dinâmica é essa. Eu acho que falar assim de cultura organizacional, todo mundo, todos nós, tanto do curso quanto os alunos, somos servidores públicos e da educação, a gente fica lembrando muito como é que é a cultura, né, do nosso ambiente organizacional, né, com todas essas nuances aí. E a gente sabe que essa cultura ela não é formada da noite para o dia, ela é uma coisa que ela veio se acumulando durante muito tempo, principalmente ali na escola, que ela está inserida dentro de uma comunidade, e aquela cultura da comunidade, ela é incorporada também na escola, né? Então, isso provoca várias questões, que se a gente for debater aqui, a gente fica aqui à noite, amanhã e tal, ainda vai ter bastante assunto. Mas é justamente isso, assim, a grande pergunta que vem na nossa cabeça quando a gente trabalha com essa questão de cultura organizacional é como mudar, talvez, ou interagir dentro dessa cultura organizacional. A gente sabe que as mudanças são muito difíceis, a resistência à mudança ela é algo que está intrínseco no ser humano, no serviço público ela é muito presente, mas a partir do momento que a gente tem esse conhecimento teórico da existência da cultura, como é que se forma essa cultura e desses conceitos, a gente consegue já visualizar de forma prática no nosso ambiente muitas situações e muitos cenários que vão ser importantes para a gente lidar com uma situação ou com outra, seja do ponto de vista servidor público, seja do ponto de vista gestor. A gente sabe, eu sei que tem vários gestores aqui, diretores, vice-diretores, etc., a gente sabe o quanto é difícil a gente lidar dentro da organização escolar com essa questão da cultura organizacional. Esse é o que eu queria só dar esse depoimento aqui, vamos dizer assim, mas agora eu deixo aberto aí, a palavra está franqueada aí, quem quiser participar,
Vamos ficar à vontade. Já estava com saudade de vocês aí, ficamos um tempo aí sem nos encontrar aqui e tá aí. Fiquem à vontade aí para comentar. Agradecer aí ao pessoal no chat pelas falas, né? E dizer que vou disponibilizar, sim, o slide da aula, eu vou ver se eu consigo colocar hoje ainda. E, inclusive, esse slide aí tá bem presente aí nas questões, viu? Já dando uns spoilers aí. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pelas falas. E pela fala do Alessandro aí também. Acredito que era esse intuito mesmo, né? A gente tentar relacionar, a colega falou aí, a Mariane, né, Teixeira, que se viu pensando na cultura da organização e que trabalha, né? Então, realmente, a gente está aqui no dia a dia, a gente nunca para refletir sobre o que é isso, mas quando a gente começa a ler um pouquinho, a ver o que é a cultura, a gente vai vendo como que a gente age dentro da organização e a gente, às vezes, passa despercebido, né? Essa cultura é tão enraizada, a gente vive isso de forma tão natural que a gente nem percebe que faz parte da cultura da gente, da cultura da organização. Verdade, Vinícius. Eu vendo o vídeo ali da dinâmica dos macaquinhos ali, por muitas vezes eu fui o macaco que tirou a banana, o macaco que apanhou e o macaco que ajudou a bater nos outros. Então, assim, a gente tem que ir sempre nos policiando, vamos dizer assim, mas eu acho que não é nem policiando, a gente tem que ir sempre fazendo a reflexão para ver, ler, fazer uma leitura do cenário para ver o que realmente é importante, né? Eu acho que isso é muito importante, isso aí. Pessoal, hoje tá caladinho, acho que retornou a aula hoje. A gente tem várias participações aí no chat aí, são muitas, né? Mas é agradecer o pessoal, a participação aí. Realmente esse assunto é um assunto que dá realmente bastante reflexão aí, até do nosso dia a dia. Bom, como não temos mais perguntas aí, a Juliana disse que vai passar o vídeo lá para a vice-diretora. Essa aí a gente tem que passar sempre, porque realmente ele cai muito bem em muitas situações. Né? Aí, é isso. Bom, se não temos mais perguntas, a gente vai encaminhando aqui para o encerramento da nossa aula de hoje. Como o professor Vinícius falou e o coordenador Adton falou no início, eu acho que esse módulo é um pouco mais tranquilo, principalmente agora que é uma disciplina só para a gente acompanhar, um horário mais reduzido, né? E te agradecer, Vinícius, pela aula de hoje, aguardando aí a próxima aula. Ficamos aí à disposição de todos. Lembrá-los de registrar a frequência. Eu vou postar aqui de novo o link para registrar a frequência e está lá na sala virtual também, tá? Se alguém tiver perdido o time aqui. Só mais um lembrete, para quem, se por um acaso alguém não tiver renovado a matrícula, entre em contato com a gente para a gente estar regularizando a situação. Desejados aí um bom descanso e até a próxima. O fórum já está disponível lá, né, Vinícius? Na semana 1, tá? Fórum, a atividade também já está disponível. Isso, atividade aplicada, o professor Vinícius já colocou lá, a gente conversou antes, ele colocou uma atividade bastante prática lá para vocês fazerem de uma forma bem sucinta, para encaixar. A atividade vai ter que ficar um pouquinho mais para frente, que o conteúdo da aula, acredito da terceira ou quarta aula, né, que vai estar na atividade, mas não dá para, pela apostila, pelo que já foi estudado, já dá para ir adiantando alguma coisa se quiserem. Então. Sim, mas está assim, bem tranquilo, bem didático, uma estrutura bem bacana para facilitar para vocês, tá? Eu vou inserir também, Alessandro, aproveitando, vou inserir um material complementar na sala, tá? Que a apostila, às vezes, ela é um pouco num tom meio de artigo científico, às vezes ela não é tão didática. Sim. Eu arrumei um material complementar para colocar na sala também.
Os slides e o material vão ser a base, né? Principalmente para as atividades, para avaliação online aí no final. Beleza. Bom, é isso aí. Ficamos por aqui. Vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Uma boa noite a todos aí, um bom descanso. Aproveitem bastante a semana aí. Semana que vem estaremos aqui de volta com vocês. Ok? Boa noite a todos. Então, pessoal, boa noite. Obrigadão. Até mais aí. Até semana que vem. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus.